ontem eu não consegui a palavra do Pilhado sobre esse assunto, porque a gente foi debater isso lá para a reta final do programa. Nós temos aqui a postagem de ontem do Daniel Alves nas redes sociais, no Instagram. Vou até puxar aqui. A gente debateu ontem com o Flávio, com o Vanderlei, aqui na nossa bancada do Bate-Pronto da Jovem Pan, porque o Daniel Alves falou o seguinte: eu, olhando para um monte de gente que acha que sabe de futebol, vendo eles falar de 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, triângulos, losango, que isso, que aquilo, blá, 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 etc e tal. Mas, people, esqueçam tudo isso. Futebol é a sua capacidade de encontrar os melhores executores, juntá-los, coordená-los e colocá-los em sintonia para a execução do plano. Que quando funciona, você é um fenômeno. E quando não, simples assim. Quem não está preparado para tudo isso, não está preparado para nada. Não esqueçam, mais vale uma pequena boa ação do que 1 milhão de boas intenções. E para fechar, Helena colocou uma hashtag. Seguimos until 50, né? Seguimos até 50, né? Tipo assim, dando a entender que ele vai jogar até os 50 anos de idade. Tá aí, portanto, Daniel Alves, ele falou isso ontem, a gente até chegou a debater aqui na Jovem Pan. E aí, Pilhado, o que você acha desse post? Será que tinha essa necessidade do Daniel Alves postar isso na rede social dele, depois dessa Copa do Mundo, do fracasso da seleção brasileira no Catar? Pedro, a gente sabe que o Daniel Alves, né, assim como o Neymar, ele é um cara que ele gosta de responder. A gente sabe que ele fala, que ele tem personalidade, que ele parte para o ataque muitas vezes. Agora, numa parte disso tudo que ele falou, eu concordo. E sou muito atacado até por isso muitas vezes. Eu peço até para o Vamp também falar sobre isso, né, porque foi jogador. Eu acho que quem foi jogador de futebol, muitos comentaristas vão querer me matar porque eu tô falando isso. Entende mais. Eu acho que quem já esteve em campo entende mais de bola. É claro que entende. É óbvio que o Vampeta entende mais de futebol do que eu. Como que eu vou ter a cara de pau de dizer que eu entendo mais do que ele? Que jogou, teve uma carreira aí de 15, 20 anos, com vários treinadores, teve que formar vários esquemas táticos. É óbvio que o jogador que esteve lá dentro, ele sabe mais de bola. E eu entendo essa revolta do Daniel Alves, porque tem muita gente na imprensa que acha que entende de futebol porque estuda tática, estuda teoria e muitas vezes não entende nada. Tem muita gente que entende. Tem muita gente que entende muito de futebol, mas como jogador, na minha opinião, não. Eu tenho que ser sincero, não é só porque eu sou da imprensa que eu vou acusar esse golpe, que eu vou dizer, o Daniel Alves está errado, como que eu não entendo de futebol? Eu vi futebol minha vida inteira, eu ia na arquibancada com meu irmão, com meu primo, ia torcer sim, viajava com torcida às vezes para torcer. Agora, eu nunca joguei. Eu nunca estive lá dentro. Os caras foram categorias de base, tiveram vários treinadores cada um de uma nacionalidade ou cada um de uma escola. Eles sabem mais de futebol do que a gente. Não tem como eu querer dizer que eu sei mais de tática, que eu sei mais de futebol do que o Daniel Alves. Pô, o cara é o maior campeão da história do futebol. Agora, o que eu posso dizer, o que eu posso fazer é criticar. É dizer que o Tite errou em convocar um jogador de 39 anos para uma Copa do Mundo. Isso eu sou capaz de analisar pelo que eu vejo ele jogando. Tem jogadores que estão jogando melhor do que ele. Então, a imprensa, claro, tem o seu papel, é muito importante. É importante comentaristas, como eu acho muito importante comentarista, que é ex-jogador. Você pode perceber, sempre quando eu quero falar alguma coisa de tática, alguma coisa sobre observação, análise de um time, o primeiro que eu pergunto é o Vamp. Não porque eu menosprezo o Nilson, o Vanderlei, os Mauros, não por isso. É porque ele já esteve lá dentro. E eu acho que isso faz muita diferença, minha opinião, tá? Cada um tem o seu estilo. Agora, claro, tá muito claro que ele tá sim respondendo aos ataques que ele recebeu. Porque ele foi muito atacado, ele foi o mais questionado dessa convocação. E provado que a imprensa tinha razão. Porque o Tite convocou o Daniel Alves e não colocou o Daniel Alves quando o Danilo se machucou. Ele era o lateral direito reserva, não entrou. Ali o Tite comprovou tudo que a imprensa falou. Que ele não estava convocando o Daniel pela confiança dentro de campo, pelo futebol. Que ele estava convocando o Daniel Alves como um líder do grupo, um cara que tem até influência sobre o Neymar, é muito amigo do Neymar. E eu conheço o Daniel,
sou parceiro, não sou amigo, mas sou parceiro do Daniel. Não achei que ele deveria ter sido convocado. Aqui a gente tem que ser sincero. Mas na parte que ele diz que muita gente acha que entende porque fala de esquema tático, aí eu concordo com ele. Eu acho que jogador, quem esteve no campo, principalmente esses caras que foram multicampeões, como o Daniel Alves, como o meu amigo Vamp e muitos outros, eles entendem mais de bola, mais de esquema tático do que eu, pelo menos, tá? Eu falo por mim. O Vampeta entende muito mais de futebol do que eu. E aí, eu acho normal. Não só de futebol, entendo mais do que você, como outras coisas, né? Você tá vivendo um momento muito bom. Não, aí não. Aí ninguém na história. Aí ninguém na história. Aí esquece. Aí na história não tem. Aí você me bota num trono e depois vem você e quem você quiser. Professor, você vê como ele acusa o Guapo? Eu falei, eu tenho domínio de jogar dominó. Você nem esperou. Já ficou pensando em quê? Ele se sentiu incomodado, Vamp. Deixa o cara... eu falei... Tá distante. 15 mil quilômetros, o cara tá distante. Carente. Já tá começando a sentir carência. Eu ia falar de jogar dominó. Já tô voltando atrás, hein? Já tô voltando atrás. Lilian Weber tá aqui do meu lado, olhando o olho torto. O Vampeta foi melhor que eu. Não, nem esperou falar, Pedro. Eu falei, ia falar de jogar dominó. A pontinho. Calma, Tico. Tá afobado. Assim, eu acho até... eu não estava ontem no programa, né, Pedro? Mas assim, deixa o Daniel Alves falar. Eu acho o seguinte, que quando se ganha, tudo vai... A sujeira bota tudo debaixo do tapete. Perdeu, deixou a bola quicando. A gente trabalha aqui e tem que comentar. Só que me surpreende muito é que no grupo da seleção brasileira, não só de atletas, viu, professor? Você tem o Fábio. Fábio foi meu fisiologista no Vitória. Fisiologista lá no Vitória. No Corinthians, meu amigo. O cara foi a 4 Copas do Mundo. Você tem o César Sampaio, vice-campeão do mundo, em 98. Você tem o Juninho Paulista, campeão do mundo em 2002. Você tem o próprio Tite, que foi para a sua segunda Copa. Eu quero saber do Juninho e do Sampaio como foi o comportamento das duas Copas que eles foram. O comportamento, a programação, se foi essa liberdade toda que estava tendo aí. Dois caras que conviveu. A convocação do Daniel Alves. Todo mundo, por isso talvez seja a revolta dele, não é um jogador qualquer, mas levar um cara para escolher o jogo que pode botar ou não. Vou botar ele aqui que tá mais fácil para justificar a convocação. Um cara que foi especialista da posição no mundo, ganhou, ele teve mais participações do que o Messi como o melhor do mundo. O Messi ganhou 7 vezes como o melhor do mundo, o Daniel Alves deve ter ganhado umas 10 vezes como o melhor lateral direito do mundo, porque tem a premiação da FIFA e da UEFA do melhor do mundo e tem a seleção do campeonato dos melhores do mundo. O Daniel Alves participou com certeza, de 7 junto com o Messi e umas 4 com o Cristiano Ronaldo. E até em cima disso que a gente está falando, Vamp, Pilhado, Nilson, Vanderlei, de acordo com o portal UOL, o Botafogo tem interesse na contratação do Daniel Alves. Aos 39 anos de idade, Nilson. Será que o Daniel Alves ainda tem espaço no futebol brasileiro? Eu queria falar uma coisa, depois eu dou um toquinho a respeito do Daniel, mas eu queria falar de geração. Essa é uma geração do futebol do Brasil dura para ganhar, porque não é uma geração que vai para uma Copa do Mundo focada como nós fomos nas Copas que vencemos, focada naquilo, aquele trabalho, com seriedade, com aplicação. Até alguns que perdeu. Algumas que perdeu também. O comportamento de homem, deixa eu tentar explicar bem, um comportamento de homem, nada de molecagem, sabe? Então nós temos uma geração muito moleque. E essa geração moleque, que ela é capitaneada pelo Neymar, né? Que tem essa imagem de garoto, de moleque, ainda chamam um cara de mais de 30 anos de menino Ney, né? Essa geração dificilmente vai ganhar alguma coisa. E outra coisa, comandante de seleção brasileira não pode ser baba-ovo de atleta. Comandante não pode babar-ovo de atleta nenhum. Nada. Comandante tem que ser comandante, tem que saber o valor do atleta. O Scaloni, por exemplo, ele sabe o valor.
do Messi na seleção da Argentina. Mas ele não fica babando ovo toda hora pro Messi. Porque senão os outros do grupo não se sentem bem com isso. Pode até dizer publicamente, tudo bem, tudo ok, mas é conversa, o Vampeta sabe. Os outros do grupo não se sentem bem. Quando só tem um levando vantagem, que o técnico babando ovo, os outros não se sentem bem com isso, não. Então nós temos uma geração muito moleque. Por favor, não me processem, não, porque moleque não é moleque de forma pejorativa que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o moleque de uma maneira que não leva tão a sério determinada situação. Sabe? Então, a gente, quando o Brasil precisou levar a sério, nós percebemos que essa geração não tinha força para isso, por ser uma geração moleque. Moleque, vamos lá pintar cabelinho tudo de amarelo, vamos fazer dancinha, vamos fazer palhaçada, nada disso. Você tem que ficar um mês como se fosse numa clausura mesmo. Um mês absolutamente focado para ganhar o título. E eu não enxergo nessa geração esse foco, principalmente os meninos que são do meio para frente. Então, porque eles adoram ver o jeitão do Neymar e todo mundo segue o jeitinho do Neymar, as mesmas brincadeiras, as mesmas palhaçadas. Isso não ganha título. Por que a Argentina, eu estou apostando na Argentina, e vocês sabem, bem antes de a Argentina chegar à final, eu estou dizendo que a Argentina seria a favorita, jogaria pelo Messi e o Messi faria uma grande Copa, e eu acho que a Argentina vai ser campeã do mundo por isso. Porque eu estou vendo o Messi absolutamente sério, compenetrado, não deixou de jogar um minuto sequer. Poderia ter descansado um jogo ou outro, não deixou de jogar um minuto sequer em nenhum jogo da seleção da Argentina. Isso faz com que os outros companheiros falem, se ele está fazendo isso, eu tenho que correr muito também. Se o Messi está fazendo isso, eu preciso correr muito também. Então, esse é o problema. E o Daniel Alves, que não é dessa geração, ele entrou na pilha dessa mesma geração, sabe? Cheio de fazer gracinha, cheio de ficar dando respostinha. Ele é um ex-jogador de futebol. Eu lamento se o Botafogo quiser, porque tem tanta gente nova que mereceria oportunidade. Ele é um ex-jogador de futebol profissional. E com quase 40 anos, o cara é um ex-jogador de futebol profissional. Então é isso que eu tenho a dizer, viu? Enquanto tiver essa geração, eu não confio mesmo no futebol brasileiro e na seleção brasileira. E enquanto não tiver um comandante que não babe ovo para jogador, também eu não confio. Por isso que eu queria ver esse trio trabalhando. Queria ver Carlo Ancelotti como técnico, a ideia do Vanderlei é excelente, Paulo Roberto Falcão, que é amicíssimo do Ancelotti, junto com o Ancelotti, é rei de Roma, o Falcão, e Muricy Ramalho, como 2 diretores de futebol. Você pega 3 homens aí. Você pega o Falcão, você pega o Muricy e você tem o Ancelotti como técnico. Eu quero ver se essa geração não se enquadra. Quem não se enquadrar, sabe o que vai acontecer? Vai ser dispensado de seleção brasileira. Eu acho que a grande coisa que a gente precisa falar é isso. É uma geração que precisa se enquadrar com mais seriedade. Inclusive, o nosso campeoníssimo Daniel Alves. Não se discute o que ele foi. Hoje ele é um ex-atleta de futebol profissional que, por amizade, foi chamado para defender a seleção brasileira. E aí, Ivan, você concorda? O Daniel Alves ainda tem espaço no futebol brasileiro e depois de tudo que ele passou pelo São Paulo, hoje com 39 anos de idade, por parte do Daniel, seria inteligente ainda se submeter ao futebol brasileiro, Ivan? Lógico. Pô, o Daniel é muito inteligente, tá recebendo do São Paulo, cai todo mês. Todo mês cai. Culpa é dele? Não. Botafogo já tá agora, é culpa dele? Também não. Não, tá aí recebendo. E ele colocou a hashtag até os 50, né? Dando a entender que vai jogar até os 50. E muita gente comentou no post dele. Ontem o Flávio até brincou aqui. Até os 50 que ele também vai receber do São Paulo, né? Vanderlei. Isso é verdade. Flávio lembrou bem, porque a dívida é uma dívida de 4 anos, né? Não sei exatamente. Ele está com... Não, 39. Não 39 vai receber do São Paulo. Mas só se o São Paulo atrasar, mas eu acho que não pode atrasar porque ele tem um compromisso na justiça. Mas não importa isso. Eu acho que ele tem futebol para jogar pelo Botafogo. Eu acho que ele tem futebol. E acho que seria um grande sucesso de bilheteria e de transmissão, com muita emoção. Acho até que o Nilson queria transmitir esse jogo. Botafogo e São Paulo no Morumbi.
com o Daniel Alves, lateral direito, ou qualquer outra posição. Daniel Jean cobrindo aí, do Botafogo, que seria uma atração. Nós temos que falar isso. É só jogar no ar, né? Como será uma grande atração, por exemplo, o Vitor Pereira dirigindo o Flamengo em Itaquera contra o Corinthians. Nós não podemos esquecer essas coisas todas. Vai dar muitas emoções. Esse é Corinthians mesmo, o Vitor Pereira, hein, Vanderlei? Então, Você viu? Não ganhou Libertadores e vai jogar um Mundial. Esse é Corinthians de verdade, o tal do Vitor Pereira. Não ganhou a Libertadores e vai disputar um Mundial. Professor, vai ser Corinthians de outro lugar, hein? Só para concluir, Pedrinho. Então eu acho isso, que acho que ele dá para jogar no Botafogo, acho que seria uma contratação aceitável. E sobre a postagem dele também não tem muito para falar, já falei ontem, mas vale repetir para quem não assistiu, né? Ele escreve o que ele quiser, não tem nenhum problema. E para mim a única coisa que foi legal, porque ele aparentemente superou tranquilamente, ótimo, né? Alguns demoram um pouco mais ou menos, em menos de uma semana. Aquela dor profunda que deixou todos praticamente Neymar no também chão, com essa dor, todos absolutamente já superando esse momento de dor.